Dia 29 de março foi quando a tragédia entrou de uma forma avassaladora na minha vida, onde vocês todos puderam ver, acompanhar. Talvez alguns nem tivessem nascido, talvez alguns eram pequenos, e hoje muitas que me veem já são mães e falam: nossa, hoje eu sei o que você passou. Então, de verdade, Lucão, foi a maior dor que eu acho que pode dizer, né? A perda de um filho. A gente diz que é a maior dor, porque todas as dores a gente consegue nomear. Quando um filho perde uma mãe, ele é órfão. Como quando uma esposa perde o marido, ele é viúvo. E quando uma mãe perde um filho. É realmente uma dor que a gente não consegue nomear. Então, esse dia foi quando... Uma breve resumida também, quando eu chego no prédio, que eu encontro com a minha filha, que ela me ligou, né? Ana Carolina Jatobá me ligou, desesperada, gritando. Eu chego naquele prédio e eu vejo a minha filha no chão. Realmente, ali, o meu mundo parou. Porque ela tinha vida. Quando eu chego, ela tinha vida, ela respirava, ela... E quando eu cheguei, ajoelhei na frente dela e eu falei para ela: filha, a mamãe chegou, tá tudo bem. Eu lembro dela dar ela respirava bem devagarzinho, já estava bem debilitada, mas eu lembro que ela deu um suspiro assim, sabe? Mais profundo. E óbvio que uma conexão de mãe e filha, ela é inexplicável. Dali saímos, dali... enfrentei ainda muitas batalhas no hospital, porque quem é mãe aqui? Muitas. Sabe que a gente, não importa como, não importa em qual situação, não importa em qual contexto, a gente quer o filho vivo. Então essa era a minha esperança. Era isso que me movia naquele momento. Então, tem um detalhe muito importante desse dia, que todas as pessoas, quando eu cheguei lá, nós éramos em 5 pessoas no carro, eu, meu irmão e mais 3 amigos. Quando a gente chega, todo mundo que estava ali naquela casa liga pro resgate. Já tinha ligado o porteiro, síndico, zelador, morador, vizinho, todo mundo já tinha ligado. Só 2 pessoas não tinham ligado para o resgate. Ela e ele. Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni. Porque, na verdade, existia uma regra na casa deles. Quando acontecesse qualquer coisa ruim e errada, eles teriam que ligar para alguém da família. Então, ficou um recado aqui, viu, gente? Pegar fogo na casa de vocês, vocês ligam para alguém da família, porque acho que isso foi uma nova regra estipulada, né? Então, deixa pegar fogo, depois vocês ligam para o bombeiro. Mas esse é um detalhe que eu também, óbvio, só soube depois, só soube posteriormente, e que é um absurdo, é inadmissível, e óbvio que depois que a história vai passando, a gente vai descobrindo, as peças vão se encaixando, né? Então, quando a gente sai dali, eu vou para o hospital, naquela esperança da minha filha entrar, de eu estar lá e a médica falar: olha, foi para a sala de cirurgia, vai demorar e tudo mais. Mas muito diferente disso, aquela visita da médica, a chegada da médica e a minha esperança, elas foram embora em fração de segundos. Então, quando a médica vem, ela fala para mim assim: infelizmente eu tenho que dar a notícia de que a sua filha não sobreviveu. Ali, para mim, o mundo parou, o mundo desabou. Hoje eu garanto para vocês que eu consigo falar dessa forma, porque foi muito tratamento, são 18 anos passados, foi muito autocuidado, muito cuidado comigo mesma. Porque tem dia que eu conto essa história que se eu dou boa noite, eu já estou chorando. Mas foi muito trabalho para chegar nisso. E quando essa médica me chama para falar isso, eu lembro que eu estava encostada numa parede e eu fui escorregando.
escorregando, escorregando. Sabe aquele o ditado, fiquei sem chão? Para mim, aquele momento foi fiquei sem chão, porque esse chão não chegava. Eu não encontrava um chão, não encontrava uma resposta. Eu ficava pensando, meu Deus, o porquê? E eu tive muitos questionamentos com Deus, né? Pô, Deus, por que comigo? Por que eu? Diante daquele contexto, diante daquela tragédia toda, por que comigo, Deus? Sou uma menina tão legal, nunca fiz nada de errado. E Deus, Ele sempre vai escrevendo certo por linhas tortas. Mas nesse momento, é óbvio que eu não entendia e também nem queria entender. Mas, diante dessa notícia, a médica vem depois e ainda fala assim, somente o pai e a mãe podem entrar para se despedir dela. E nesse momento, quando a gente entra numa sala, ela está numa maca. E você vê aquela cena que nunca mais vai sair da cabeça. Essa é a cena. E a minha filha, gelada. Sabe aquela vontade de mãe de chacoalhar e falar, acorda, levanta daí? Isso não é real? Foi essa que eu vivi. E ainda uma outra dor, que é eu estar de um lado e ele está na minha frente. De uma coisa que eu nem sabia que eu ia passar. Nem sabia que seria ele ali. E o desespero veio. E eu lembro que a única coisa que eu consegui também falar para ela naquele momento foi o seguinte: filha, vá em paz, que a mamãe vai cuidar de tudo aqui. Sem ao menos ter ideia do que era cuidar desse tudo aqui. Alguma coisa eu sabia que eu ia ter que resolver diante do que eu estava enfrentando. Mas eu não sabia o tamanho dela. E ali para mim, gente, foi o verdadeiro sentimento de nunca mais. Nunca mais. Nunca mais vou ver, nunca mais vou ouvir, nunca mais vou tocar, nunca mais vou cheirar, nunca mais vou dormir junto, nunca mais. Todos esses nunca mais. E aí a pergunta que eu faço para vocês, ou eu jogo. Sabe quando vocês falam para alguém, nunca mais eu quero te ver, nunca mais eu quero falar com aquela pessoa, nunca mais eu quero estar com ela? Esse nunca mais pode chegar. E esse nunca mais pode ser tarde. Porque a gente vive de momento. E a gente não pensa no todo. E esse nunca mais é dolorido. Eu gosto assim, ó. Dá um abraço e um beijo. E fala, eu te amo. E dali, eu ainda tinha que enfrentar o quê? Um velório. Eu lembro que meses antes de acontecer tudo comigo, eu fui no velório da mãe de um amigo. E eu passando em uma das salas, né? E eu vi um caixão branco bem pequenininho. Eu estava andando com uma amiga que a gente ia tomar um café. Eu falei, amiga do céu, olha aquela família enterrando uma criança. Você viu aquele caixão branco pequenininho? Imagina a dor dessa família. E meses depois, era eu em frente a esse caixão branco, enterrando e me despedindo da minha filha. E mais uma vez o sentimento de nunca mais. Nesse dia do velório, porque ela foi velada, né, da noite para o dia. No outro dia eles estavam lá também, mais uma vez estavam lá. E ela vira e fala assim para mim, você nem ligou para ela ontem. E meses depois, né, anos depois e hoje, eu tenho a nítida clareza que quando a pessoa fala um negócio desse, ela está falando dela. Ela está pegando aquela culpa, ela está pegando aquilo que ela fez e jogando para uma outra pessoa. Porque se der certo, ela culpa eu. Ela põe um sentimento em mim que não me pertence. Só que eu liguei e ela não atendeu.
E isso eu sabia que não me pertencia. Porque a gente já sabe, né? Quem é mãe aqui vai entender, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Imagina diante de viver uma tragédia. Todas as outras culpas vêm. Porque eu deixei, porque eu não fiz, porque eu isso, porque aquilo, porque aquilo. Só que com o tempo eu fui entendendo que realmente aquilo não era culpa minha. Aquilo não me pertencia, eu não podia fazer nada com aquilo. Então, eu fui ainda ter que enfrentar 2 anos de um período até chegar ao julgamento. Não foi só me despedir no hospital, não foi só me despedir no velório. Você ainda tem que enfrentar o julgamento. Aí a gente fala, né, muito sobre justiça, justiça. Quando acontece um crime, quando acontece uma coisa, justiça, justiça, justiça. Eu posso dizer que graças a Deus a justiça foi feita no meu caso. Fui para o fórum, fui a primeira a prestar depoimento, fiquei por 4 dias presa. Eu não sei se vocês lembram que eu fiquei presa. 4 dias presa no fórum, porque o advogado queria que eu fizesse uma possível acariação de não sei o quê, que naquela época eu nem sabia o que era acariação. Eu fui descobrir quando eu saí de lá. E fazer acariação do quê com quem? É óbvio que tudo era uma estratégia para que a mãe, a mais emocionada, para o desfecho da vida dela, estar ali na frente de um júri popular não era interessante. Fiquei num quarto que cabia somente uma beliche, um ventilador de teto e um banheiro. Sem falar com a minha mãe, com meu pai, com o advogado, com ninguém. A única pessoa que falava comigo era a pessoa que me trazia comida. Eu me sentia presa mesmo. E depois de 4 dias eu passei por uma avaliação psicológica e fui liberada. No 5º dia eu assisti o desfecho da história da minha filha, assim como vocês, pela televisão. Final de Copa do Mundo. Fogos e comemoração. Porque realmente, essa história, essa menininha, coisinha mais linda, que eu brinco que eu não sei se eu sei fazer muita coisa boa, mas filho bonito eu capricho, eu garanto. Todo mundo queria colocar num potinho. E se sentiu parte daquela história. Eu tenho certeza que durante ou o dia que aconteceu, ou durante a jornada até o julgamento, alguém aqui tem uma história, ou sabe onde estava, ou sabe o que fez, ou fez um trabalho da faculdade de Direito com o julgamento. Todo mundo tem uma história. Ou estava grávida, ou colocou o nome do filho, todo mundo. E essa história tomou proporções. Então eu falo que a justiça hoje, para mim, ela é primordial, mas ela é relativa. Porque a justiça foi feita, mas a minha história não mudou. A minha filha não voltou. 15 anos depois ela estava solta, 16 anos ele estava solto, e eles estão vivendo assim como eu e vocês. Eu diria que vivendo melhor do que muita gente. Então a justiça ela é relativa. Só que depois desse julgamento, eu tive a oportunidade, graças a Deus, um privilégio, pelo meu trabalho, pela condição da minha família, de morar fora. Fui morar fora do Brasil para me reconectar, para me redescobrir. Não foi por luxo, mas sabe, para reconhecer quem era aquela mulher, quem era a Ana Carolina, cadê ela? Porque durante muito tempo eu fui a mãe da menina. Ah lá, tá vendo a mãe da menina? Ah, ela chegou, você não é a mãe da menina. E muito me orgulho e me honra ser a mãe da menina, ser a mãe de Isabela Nardoni, porque inclusive foi ela que me trouxe aqui hoje. Mas eu tinha uma identidade, eu precisava descobrir. Como eu disse, não foi por luxo, foi realmente por uma oportunidade. Antes de eu ir embora daqui, eu conheci uma pessoa, conheci um homem, que fiquei conversando com ele durante esses 6 meses que eu fiquei fora. Eu trabalhava num grande banco em São Paulo, fiquei à disposição, não estava no cargo, não estava me desempenhando. Eles me liberaram, me deram uma licença não remunerada. Você passa para mim? E quando eu volto, essa disposição que eu estava, quando eu voltei, o banco me liga. Carol, que área do banco você quer trabalhar? Eu falei, quero trabalhar na mesa de câmbio. Ele falou, a vaga é sua. Eu falei, jura? E aí eu falo, sabe aquele Deus escreve certo por linhas tortas? Deus foi construindo a minha vida assim, ó,
de uma forma tão grandiosa que quando ele foi escrevendo, eu fui tentando ler e não consegui. Eu fiquei à disposição, eu quase fui mandada embora. Quando eu volto, eu entro na área que eu sonhei, que eu idealizei, e deu certo. Sabe aquela pessoa que eu conheci, que eu fiquei falando com ele 6 meses? Então, hoje é meu marido, somos casados há 12 anos, 16 anos juntos, e hoje eu sou mãe da Isabela, do Miguel e da Maria Fernanda. Com muita honra, porque mais uma vez Deus foi construindo tão perfeito. Ele construiu a minha vida amorosa, Ele construiu a minha vida profissional, Ele construiu a minha família. E quem é mãe aqui sabe, quem não sonha ser mãe de um casal, né? Poder viver as duas experiências. E eu tive essa oportunidade. E foi tão mágico viver tudo isso, poder engravidar de novo, poder viver a maternidade e transformar tudo isso. E continuei vivendo a minha vida no banco. Eu brinco que 12 por 8, batendo ponto às 9, saindo às 18. E eu achava que estar lá era difícil, viu, presidente? Estar no banco era difícil. E fechar câmbio. Em agosto de 2023, saiu o documentário com o nome da minha filha, Isabela, o caso Nardoni. Quem aqui assistiu? Quem aqui não teve coragem de assistir? Quem aqui não faz nem ideia que ele existe? Não vou julgar não, pode levantar a mão, tá tudo bem. Eu sei que é muito difícil, eu mesma tive muita dificuldade de assistir, apesar de estar ali, de frente com a minha história. Mas, nessa data, as coisas começaram a tomar proporções enormes. Porque esse documentário saiu, ele ficou mais de 10 dias em primeiro lugar na Netflix. É muito difícil um filme de grande proporção ficar 10 dias em primeiro lugar. E não foi só aqui, foi fora do Brasil. E eu ficava com a minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, por que as pessoas têm tanto interesse em saber? Por que as pessoas querem saber dessa história? Porque ela... Gente, as crianças morrem todos os dias no nosso país. De forma trágica e bruta. E eu falava, essa história é muito maior. Essa menininha, ela é diferente. E ela veio para deixar uma grande mensagem. Me sinto honrada e feliz de poder dizer que eu sou mãe dela e que eu convivi com ela por quase 6 anos. Porque ela era uma menina incrível. E não é porque é minha filha e não é porque ela morreu. Mas foi incrível, foi intenso. Só que começaram, né? Começou todo mundo assistir, todo mundo querer saber. Você pula para mim, meu amor? Com isso, eu comecei a entender. E aquela foto ali do meio foi meu primeiro podcast, depois que saiu o documentário. Eu participei daquele Ticaracati-cast, que é do Bola e do Carioca. Um contexto completamente diferente, não é o perfil deles entrevistar pessoas com a minha história, com o meu tipo de história, eles são mais do humor e tudo mais. Depois que eu saí da entrevista, terminei o podcast, ele falou assim, Carol, deixa só a rede social. Eu falei, eu não tenho rede social. Calma, eu sou uma jovem senhora, eu tinha uma rede social, mas aquela minha, igual vocês têm aí privada, com os amigos e tudo mais, não tinha uma rede social aberta. No outro dia desse podcast foi mais de 1 milhão de visualizações. E eu falava, uau, isso realmente é maior do que eu imaginei. Aí eu falei para minha amiga que foi comigo, vamos abrir uma rede? As pessoas querem saber de mim, elas queriam saber da história, elas queriam saber de mim. E aquela pessoa que eu fui me reconectar, que eu fui embora me reconectar com ela, eles descobriram que ela existia aqui. E eles queriam saber. Agora, quem era a mãe? O que tinha acontecido com a mãe? Porque eu já tinha uma família. Então isso começou a tomar proporções, a minha rede, abri a rede começou a crescer. Um dia eu dormia com 5 mil, acordava com 10 mil seguidores, com 20 mil, até que bateu 100 mil e foi crescendo. E eu falava, isso é maior do que eu. Isso se tornou um chamado, isso se tornou um propósito. E as pessoas falavam, eu quero te ouvir, isso que você falou fez sentido para mim. Nossa, eu gosto do jeito que você pensa. Eu preciso de ajuda, eu preciso de justiça. Porque as pessoas entendiam que como eu tive justiça no meu caso, eu daria justiça para elas.
Só que eu entendi que eu não seria a justiceira, que eu seria a voz delas. Que eu poderia ser a voz que transformou. Porque hoje muitas pessoas me perguntam como é que você conseguiu. Não sei, gente. Não faz pergunta que eu não sei responder. Mas eu posso dizer que eu tive 3 pilares. O primeiro foi Deus, que foi construindo tudo de forma grandiosa. O segundo foi minha família, que me deu suporte, estrutura e acolhimento. E o terceiro foi muita terapia. Eu investi em mim. Eu sei que graças a Deus eu tive condições. Eu sei que muitas pessoas não têm. Mas existem muitas ferramentas para você pedir ajuda quando você quer sair de uma situação difícil. Então, nesse momento, com o crescimento da minha rede, eu já estava há 16 anos no banco. E eu sentia que meu ciclo de CLT, ele já estava acabando. Porque você pensa, o salário caindo sempre, tá lá meus benefícios, enfrentei uma pandemia no banco, estava tudo lindo, maravilhoso, tranquilo. Por que eu vou sair daqui? Mas naquele momento eu me senti preparada. Então o documentário sai em agosto de 23, eu saio do banco, pedi demissão em março de 24. Porque eu falei, agora eu vou cuidar disso. Eu senti que eu tinha um caminho ali, que eu podia ser essa voz. Eu falei, então eu vou. Como? Falei, eu vou. Agora chegou a hora. Vou mudar de vida. Ter mais tempo com os meus filhos, poder ficar com eles. Em abril, eu recebo um convite para me filiar a um partido político. E eu falei, Deus que me livre, que eu não vou para essa política, mas nem a pau. Quem aí está desacreditado da política? Vereador, não vira. Não vira, é melhor pra gente. Vem cá, volta aqui. Eles já baixaram a mão, volta aqui. Vereador, tá tudo bem. Calma. Eu vou consertar, calma. Confia. Eu, de verdade, agora brincadeiras à parte, eu já ocupei esse lugar. Quando eu recebi esse convite, eu falei, Deus que me livre que eu não vou para esse lugar. E alguém falou assim para mim, tá vendo essa cadeira vazia? Basta você ocupar com seus princípios, com os seus valores, com o que você quer fazer e com o seu propósito, ou deixar que alguém que gosta muito, que não vai fazer o que você quer, ocupe aquele lugar. Aí a pessoa me desafiou. Aí eu falei, então eu vou. Minha presidente Renata Abreu, minha deputada federal me convidou, eu falei, então eu vou. Tá bom. Em março eu saio do banco, em abril eu me filio, em agosto eu começo uma campanha, em outubro eu fui eleita a mulher mais bem votada da história do Brasil para o cargo de vereadora. Eu falei, e agora? O que eu faço com isso? Porque até ontem eu era desacreditada. Eu aceitei um desafio. E ter 129.563 votos me mostrava muita coisa. Eu podia ter 129.564 se minha cunhada tivesse votado em mim, mas ela não votou. Você sabe, né, vereador? Cada voto conta. Mas ela me anulou, porque ela achou que primeiro era o prefeito. Ela não sabe o número do prefeito, anulou, veio o prefeito e ela me anulou. Mas tudo bem. Eu falei para ela que se eu perdesse por um voto, eu ia pôr na conta dela, mas eu fiquei com os créditos aí. Só que aí, diante disso, não vinha só uma eleição, vinha uma grande responsabilidade. Vinha a esperança das pessoas falarem, em você eu acredito. E o quanto eu precisava honrar aquilo tudo. A minha mãe mesma me perguntava, como é que você vai fazer isso? Eu falava, eu não sei, mas eu vou. Eu tenho certeza que eu vou. E eu fui fazendo isso, eu fui transformando, eu fui acontecendo, eu fui arrumando os jeitos. As minhas bandeiras e as minhas pautas, que não foi nem eu que escolhi. Eu não fiz isso por política. Diante dessa rede que eu falei para vocês, as pautas me escolheram. Elas vieram até mim. E eu entendia que eu era essa voz. E é isso que eu tenho feito. Então, poder... Pula para mim. Então, dar proteção como prioridade, justiça e dignidade, porque eu falo para as pessoas, a justiça ela vai te dar uma resposta do que você quer. Ela não vai apagar a sua história. Ela não vai esquecer o que você viveu. E transformar histórias. Hoje,
Eu recebi a notícia essa semana, presidente, que já foram mais de 1.200 casos que entraram dentro do meu gabinete. Aí você fala, caracas, que legal. Eu não acho. Porque 1.200 casos são 1.200 casos de tragédia, de crianças, de mulheres, de vítimas. Eu preferia que não tivesse chegado nenhum. Mas mostra também o quanto essas pessoas acreditam em mim. Eu estive em lugares que as pessoas me falaram, o seu gabinete me ajudou. Eu estive ontem com uma pessoa que falou que ela conseguiu ajudar a filha dela a se separar do abusador. Então, diante dessa história toda dentro do meu gabinete, pula para mim, surgiu o meu projeto Silêncio que Grita. Completamos 1 ano agora no Maio Laranja, que é um projeto que fala sobre a prevenção e a conscientização sobre o abuso e a exploração sexual infantil, que realmente... Alguém me fez uma pergunta assim, Carol, por que os números aumentaram? E eu não sei, mas eu tenho uma teoria. Não é que os números aumentaram, é que as pessoas estão tendo coragem de denunciar. Por quê? Porque muitos estão tendo coragem de falar. De falar que o tema existe. Porque esse tema aqui de abuso, ele é um tabu. É um problema falar sobre violência sexual. É uma vergonha, é um medo, é um sentimento que machuca. Mas a gente precisa falar sobre ele. Passa para mim. O projeto ele vem como para conscientizar, prevenir e combater. Gente, eu não enxergo aqueles dados ali, tá? Eu tenho eles na cabeça, mas eu não enxergo direito. Eu vou precisar pôr o óculos. Mas o projeto vem para isso. Ai, nossa, mais um projeto de prevenção? Mais um. Porque é só assim que a gente consegue fazer. É só assim que a gente consegue transformar. Porque quando você vai lá, sabe aquela base? Que você fala, ai, a criança é o futuro. Não, a criança não é o futuro coisa nenhuma. A criança é hoje. Porque se você não cuidar dessa base, se você não cuidar dessa estrutura, ela vai desmoronar. Que é o que está acontecendo hoje. Ai, mas a gente precisa cuidar das nossas crianças. Sim, e como que a gente faz? Porque criança é lindo, gente. Criança é a coisa mais linda do mundo. Mas dá um trabalho. E tudo que dá trabalho, a gente põe para debaixo do tapete. Depois eu cuido. A gente está em ano de eleição. Criança, mulher, causa animal, vai bombar. Aí vocês que estão desacreditados da política, olha para trás. Quem já faz? Quem realmente trabalha? Ou não pegou a pauta por um momento que ele quer? Porque isso dá voto. E dá muito engajamento. Só que passou a eleição, dá muito trabalho. Aí eu não vou fazer mais. Porque, já passou. E a gente precisa falar sobre isso. 60% é cometido por familiares. 27% por companheiros irresponsáveis. 15% por pessoas conhecidas. 65% dos abusos acontece dentro da própria... Vocês já sabem tudo. Posso ir embora. Quando vocês saírem daqui, que eu ficar falando por 2h30... Mentira, não vou falar tudo isso, calma. Vocês vão falar assim, nossa, estou cansada, meu dia foi cansativo, eu quero ir para minha... Porque a casa é um lugar de descanso, proteção, acolhimento. É o seu refúgio. Só que as crianças, o lugar que ela menos quer estar é lá. Porque é lá que ela é abusada, é lá que ela é violentada. Você sabe por quê? Porque a gente acostumou a normalizar a violência. Passa para mim... Passa para mim. Amigo, passa para mim. Isso. Aqui, ó. Um monte de notícia. Passa o próximo. Eu podia ficar aqui a noite inteira pedindo para ele passar. Notícia. Notícia. Sabe o que a gente virou? Comentarista de notícia ruim. Ai, vocês viram o caso daqueles meninos do estupro coletivo? Vocês viram o caso daquela mulher que foi arrastada
na Marginal. E aquela mulher que tomou 60 socos? Ah, mas também, né, tava com aquele cara. Ah, mas também aquele menino, onde é que estava a mãe dele? Levanta a mão aqui quem não, fica de mão abaixada quem nunca fez esse comentário. Todo mundo já fez. Todo mundo já julgou. E a gente está virando o quê? Comentarista. E está fazendo o quê? Normalizando a violência. Normalizando. Porque aconteceu lá, não aconteceu comigo? Aconteceu lá na Zona Leste de São Paulo, não aconteceu aqui? E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu sei, já ocupei esse lugar de achar que tragédia só acontecia na televisão. Só lá que o Cidade Alerta. Ai, vou desligar isso aqui que eu não aguento mais tanta notícia ruim. Até que ela entrou na minha casa. Não foi essa, mas ela entrou na minha casa. E aí eu vou dar exemplos claros para vocês, de forma breve, o quanto nós, pais, mães, responsáveis, seres humanos, cometemos pequenos erros com os nossos filhos e com as crianças. E a gente nem percebe. Quem aqui viu aquele caso ali, ó? Piloto usava RG falso para levar crianças num motel. Quem viu esse caso? Todo mundo. Todo mundo sabe, já ouviu falar da história do piloto. A vulnerabilidade levava uma avó a explorar as netas. Isso é um fato. Na minha época, acho que hoje ainda existe, mas é menos. Filho, vamos lá tirar foto com o piloto? Senta lá no colo do tio. A criança está no colo de uma pessoa que você não faz ideia de quem ela seja. Natal, Papai Noel. Filho, vai lá levar sua cartinha, tirar uma foto com o Papai Noel. Senta lá no colo do vovô. No último Natal, Papai Noel foi preso abusando das crianças no shopping. Piscina, praia. Quem mãe aqui nunca levou seu filho na praia, falou para alguém, segura aí que eu vou tirar essa falda de piscina. Pff. E a criança ficou pelada. No meio da praia, no meio da piscina, do clube. Quem nunca cometeu esse erro? Eu já cometi várias vezes. Só que eu não tinha noção disso. Eu não me aprofundava nisso. Para mim, todo o meu rol é bom. Você sabe se o abusador está sentado na barraca do lado? Você sabe quanto custa uma foto? Uma foto do seu filho de fralda já custa caro. Pelado, então, nem se fala. A gente já tem o caso. Um bebê com 4 horas de vida morreu. Porque até onde eu tinha visto eram 5 dias. Agora são 4 horas. 4 anos, 5 anos, não tem mais. Não tem mais. Só que o que acontece que eu tenho visto nessa jornada? Os abusados do passado, vamos pegar minha geração, que há 30 e poucos anos ficaram calados, são adultos adoecidos, traumatizados, que não conseguem se relacionar, que não conseguem prosperar. Eu estava na cidade agora, gente, acabei de sair de Ribeirão Bonito. A mulher me falou, eu tive um único médico que conseguiu, depois de 35 anos, descobrir o que eu tinha. Ela foi abusada na infância. Ela teve coragem de contar para a mãe. A mãe não acreditou nela, disse que ela gostava. E ela tem um problema crônico de estômago. E isso é de lá de trás, não é de hoje. Eu conheço, teve uma pessoa que foi no meu podcast, que ela tem problema de endometriose. Ela tem problema no quadril. E só depois que ela começou a falar do abuso dela, que ela começou a melhorar. Então a gente tem falado mais, por isso que as pessoas estão se expondo mais. Eu acho que os casos aumentaram sim.
Mas hoje, com incentivo, com a fala, as pessoas estão levantando mais essa bandeira. E isso a gente precisa falar. Incentivar essa denúncia. Gente, não é porque vocês não têm criança em casa, que alguém tem uma criança próxima, uma criança e um adolescente. Não é porque você vai sair na rua aqui, não é seu filho, que você não vai olhar para ele. Se você está no mesmo ambiente onde tem uma criança e um adolescente, você é responsável. Você é responsável. A gente tem um outro grande problema hoje, que é o celular. Que nenhuma criança e nenhum adolescente vão lá na loja e falam: por gentileza, você pode me ver um iPhone 17? Quem dá? Nós. Nós é que damos a ferramenta. A pornografia infantil, gente, o nível do consumo da pornografia, ele está adoecendo os adolescentes. Eles estão crescendo com uma disfunção sexual. Antigamente, né? Aí a galera vai falar, era tão difícil, era um negócio que você precisava elaborar. Hoje não. Hoje você deu 2 cliques, você está ali. E aí aumentaram os casos de estupro coletivo. Aumentaram, esse sim. Porque aquele irreal que eles veem, eles querem replicar, que é tão legal. E está acontecendo o que tem acontecido. Passa para mim, meu amor. Aqui são algumas das ações que eu realizo. E falar, gente, importante. Educação sexual. Educação sexual não é ensinar ninguém a fazer sexo. Ponto. Abuso sexual não é uma penetração. Ponto. Quando você fala de abuso sexual, de abusador, de estuprador, você pensa já numa figura horrorosa, numa coisa... Não é isso. Ele começa num toque sutil. Ele começa leve. Ele começa num toque. E o abusador, ele sente prazer em pequenos atos, até em pegar uma criança no colo e segurar na bunda dela. É surreal, mas é real. Então essa história, ai, que bebê mais lindo, deixa eu pegar. Não. Ai, vamos sair, vamos lá na festa de final de ano da firma, vamos encontrar todo mundo. Filho, você tem que beijar e abraçar todo mundo. Não. Vocês que chegaram aqui que não se conhecem, vocês se abraçaram e se beijaram, quem não conhece? E por que criança tem que ser educada e sair beijando e abraçando todo mundo? Vocês estão percebendo que todos os exemplos que eu dei foram nós, adultos, que demos as ferramentas para o abusador. Eu dei, forneci assim, ó, vai, pega. Festa em buffet, festa de final de ano, são os melhores momentos. E o aumento exponencial dos casos de abuso. Ali, ó, naquela terceira foto de cima sou eu, na Ilha do Marajó. Vocês acham que a Ilha do Marajó é ruim? Quem já ouviu falar? Não, é pior. É pior do que vocês ouvem. Essa daqui, ó, essa menininha, a mãe dela esteve no meu podcast, contando a história dela de abuso. Quem aí já se inscreveu no meu, já está inscrito no meu canal? Vocês podem fingir que vocês estão inscritos no meu canal? Vou perguntar de novo. Aquela menininha, a mãe dela contou a história dela no meu canal. Quem aí está inscrito no meu canal? Ah, gente, obrigada. Me senti acolhida. Fica tranquilo, sem pressão, dando Vozcast no YouTube. É só clicar agora, entrar aí e clicar. Brincadeira. Mas a mãe dela conta a história de abuso. A mãe dela foi abusada dos 7 aos 15 anos pelo próprio pai. Um pai que foi levado a uma casa de fornecimento de prazer aos 8 anos e naquele momento ele decretou que mulher nenhuma prestava na vida dele. Ele espancava a mãe, ele espancava ela e abusava dela. Por isso que eu te falo, o consumo e a virada de chave em uma idade onde ainda não existe idade, ou você transforma ou você replica. Então, por isso que a gente tem que falar e tomar cuidado. Pode passar. Juntos, a gente precisa romper esse silêncio. Aqui, nesse QR Code, tem a minha página. Na minha página tem a outra minha página do Silêncio que Grita.
E se vocês quiserem ser meus apoiadores enquanto eu não estiver em São Carlos, esse é o momento. Porque lá eu tenho uma ferramenta de um treinamento gratuito para você aprender como falar, para você aprender como o que falar, o que não falar, os canais de denúncia. Ah, Carol, mas eu não trabalho com isso. Não tem problema, falar na sua casa para o seu filho. Você vai aprender a falar para dentro da sua casa e levar esse tema para a mesa do almoço de domingo com macarrão e com frango. Fala ali na mesa. Ai, nossa, eu ouvi uma louca lá falar, uma palestra que eu fui, e aí, olha quantos nós somos aqui, sei lá, 300 pessoas. Se cada um de vocês falar para uma pessoa sobre isso, olhem quantos nós somos. E o bem tem que prevalecer sobre o mal. O mal, isso aqui não pode ser maior. Tem mais uma? Acho que não está aqui, né, Taqueda? Cadê ele? Não está. Tem mais? Acabou aí, né? Ah, então tá bom. Mas eu vou falar brevemente sobre o feminicídio. Eu tinha um outro slide sobre o feminicídio, mas não está aqui, tá tudo bem. Presidente, o tema que vocês têm feito aqui é fundamental. O que a vereadora falou aqui é fundamental. É sair desse lugar aqui, ó, de espectadora, de sentada na minha casa para comentar a tragédia, para o lugar de ação. Para o lugar de ação. E quando eu falo do feminicídio, assim, para homens, ciúme não é amor. Humilhação não é amor. Um tapa, você não está punindo ninguém. Isso é crime. Isso é violência. E a violência não pode ser normalizada. E o feminicídio, presidente, ele não tem que ser falado por mulheres. Eu não preciso explicar para mulher nenhuma aqui como que a gente deve ser tratado e como a gente gosta de ser tratado. São os homens que têm que falar para homens. Porque quem mata são homens. E o feminicídio, gente, a história de violência, ele não começa na morte. Ele começou lá atrás. O que eu levo, que foi inclusive a última palestra que eu fiz agora no TEDx de Americana. E um recado para a gente ir para um ponto muito importante. Pode ter certeza que uma mulher que está sofrendo violência psicológica, que ela é invisível, porque a física, aquele espancamento, você vai ver. Aqui você não vê. E às vezes a gente desiste de uma mulher. Desiste. Ah, mas tá lá, apanhou tantas vezes, voltou com o cara. Deixa ela. Ela quer mesmo, ela quer apanhar. Ela tá sofrendo. E talvez você seja a única pessoa que ela tenha para você tirar ela daquele lugar. É você não desistir dela. Não desistam, gente. Não desistam de uma mulher. Não desistam de um ser humano. Não desistam de uma criança. Não rotulem. Não apontem o dedo. Porque pode ser você amanhã. E você ser a que precisa de ajuda. Todo e qualquer ser humano precisa de uma ajuda. Eu estou falando aqui de 2 temas específicos, mas a gente fala de ajuda para tudo. Às vezes amanhã você pode sofrer um acidente e precisar de ajuda para tirar a sua roupa. E a gente tem que pensar nisso. A gente tem que voltar a algumas casas e entender onde que a gente perdeu a empatia pelo próximo. Onde que a gente perdeu essa sensibilidade? Tipo, não é comigo que se dane, não é na minha casa que se dane, eu não quero saber o que a gente está tão atolado de coisa de trabalho que a gente não está nem preocupado. Os índices e os números de feminicídio aumentaram de uma forma que... Esse sim eu acho que aumentou de forma assustadora. O abuso eu acho que seja uma coragem, mas o feminicídio eu não... Acho que caiu de juntor das pessoas. Eu estava um dia tomando café, eu vi uma notícia que no Rio de Janeiro, acho que no mês de março ou abril, foram 14 mil medidas protetivas. Até abril. 4 meses.
Gente, 14 mil medidas protetivas, pelo amor de Deus, a gente não vai ter lugar para colocar todo mundo. Nem os presos e nem essas mulheres. Só que o que a gente está fazendo? Vocês sabem da história do cachorro-orelha? Todo mundo sabe. Que o cachorro-orelha aconteceu uma atrocidade com ele. Que esses adolescentes precisam ser punidos. A gente precisa falar sobre isso. Eu não sei se aqui teve, mas eu vi. O cachorro-orelha levou milhares de pessoas para a rua por indignação. Cara, eu achei aquilo o máximo. O máximo. Você faz uma caminhada do feminicídio, ninguém vai. Você faz a caminhada do Maio Laranja, ninguém vai. Porque o que a gente perdeu? A empatia. A gente passa horas e horas e horas no feed do celular. Na internet, no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, no... Pega aí o histórico da última semana de vocês. Todo mundo. Mas a gente não tem coragem de tirar 1 hora para fazer um gesto numa caminhada? 1 hora para fazer um trabalho para ajudar uma criança e uma mulher? 1 hora do dia. Enquanto a gente passa 5, 6, 7, 8 horas no celular? Qual que é o movimento que a gente está fazendo? Qual que é a ação que a gente está fazendo? O poder público pode fazer o que quiser. Ah, faltam leis. Não faltam leis e eu garanto para vocês. Lei não falta. Falta o encontro da lei com o judiciário, com a proteção, com a rede toda. Mas lei não falta. E o que a gente precisa ter? Ação. Se esse homem sabe que ele corre risco, que essa mulher vai ser acolhida, que ela vai sair daquele lugar dela, ele não vai matar. A gente só precisa de acolhimento. Todo mundo, quando está em situação de vulnerabilidade, quer acolhimento. Em qualquer situação. Ah, terminei do meu marido, eu quero ser acolhida. Terminei do meu namorado, eu quero ser acolhida. Fui mandada embora do emprego, eu quero ser acolhida. Mas uma mulher, a gente não faz isso. Uma criança que está sofrendo, a gente desconfia dela. Então a única coisa que eu quero fazer aqui, esse convite e essa ação com vocês hoje é isso. Vamos sair, gente, desse lugar de espectador e comentarista. Vamos virar e nos tornar protagonistas. Da vida de alguém e da história de alguém, vocês podem ser protagonistas. E quando eu falo para vocês que eu quero convidar vocês para serem meus apoiadores, é porque eu sei que vocês podem. Porque eu sozinha, eu posso gritar para o mundo inteiro. Eu sozinha eu não faço nada. Mas nós todos juntos, a gente transforma. E eu tenho andado por tantos lugares, feito tantas palestras, e eu vejo tanta gente que sai daqui motivada, engajada, e falo, onde é que eu estava? Por que eu não percebi? Essa palestra que eu falei que eu fiz do feminicídio em Americana, uma moça chegou assim para mim, você fez uma virada de chave. Eu tenho uma prima que sofre essa violência e eu desisti dela. Porque eu achei que ela estava lá porque ela queria. Amanhã mesmo eu vou ligar para ela. Então, se vocês querem transformar, se vocês sabem que vocês podem, vamos junto. Eu não estou aqui em São Carlos todo dia, mas vocês estão. Por que eu quero um apoiador? Porque eu quero um braço aqui em São Carlos. Eu quero vários braços em São Carlos. Porque eu sozinha não sou nada, mas nós juntos, a gente com certeza é mais forte. E eu não tenho dúvidas. Eu não posso crer que o mal vai vencer. Que a gente está vendo tanta notícia e tanta atrocidade. E eu vou falar, não, isso aí vai vencer, a gente vai desistir. Não, eu tenho fé. Eu sou uma mulher de fé. Vocês já perceberam que eu sou de fé. E que a gente vai mover uma nação. Porque o bem, o mal não pode vencer esse bem.
E eu quero sair daqui hoje com a certeza de que vocês serão essas pessoas. Que vocês não vieram aqui somente por uma ação do presidente, somente para tirar uma foto comigo ou para me ver. Eu tenho certeza que vocês saem daqui hoje protagonistas da história de alguém. E com um compromisso. Eu posso não fazer uma ação fora, mas o meu olhar vai sair daqui diferente. O meu acolhimento vai ser diferente. A minha empatia vai ser diferente. E eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir. Eu não vou soltar junto podemos, viu, presidente? Mas juntos nós podemos. E não é o slogan do meu partido. Juntos a gente move uma nação. E eu tenho certeza que vocês querem mover comigo. Muito obrigada e minha gratidão, São Carlos.